Pai, tem ninguém na sala. É, só 13 só. Preocupado. Boa noite. Fala, Renan, tudo bom? E aí? Pai, pô, Olá, sumiu da pessoal. sala, Boa velho. noite. Boa Fala, noite. Bruno, tudo bem? É normal ter umas desistências nessa altura do curso, mas não esperava tanto. Pô, falta um minuto ainda, tá desesperado. Como ele sempre fala, e ele sempre fala que apesar de baiano, ele tem pontualidade britânica. Palavras do Sandy. É isso aí. Ah, pô, na época eu morei no Tennessee, né, lá é bem questão militar, um cara que trabalhava lá falava almost late is late. Então, tipo, a reunião 5 minutos antes. Boa noite a todos. São 19 horas em ponto. Estamos dando início aí a mais uma aula do curso de Modelagem Econômica e Financeira de PPPs e Concessões, oferecida pela FIP em parceria com a Radar PPP. Sou o Felipe Sandi, estou o coordenador desse curso junto com o André Brandão, a Fernanda Nicolela, a Gabi tem ajudado e o Matheus também aí na parte de monitoria, se preparando para serem também coordenadores no ano que vem. Bacana. Pessoal, deixa eu dar mais alguns segundos aqui para quem puder fazer a gentileza de avaliar a aula. Boa noite, Sandelmo. Boa noite, Edivânia. Bacana. Matheus, se você puder, acho que já, né, agora foi, né? Se você puder voltar na parte de programação, rapidamente. Meus caros, vamos lá. Estamos a todo vapor na parte de formação de preço. Passamos a discutir contabilidade, especificamente contabilidade societária. Estamos na metade do caminho, né? Estamos na quarta aula de sete. Eu acho que a gente vai ter férias, né? Em algum momento eu achei que a gente fosse ter férias. Que não. Aparentemente esse ano não teve descanso, não. Ia perguntar quando ia chegar as férias do meio do ano, mas não teve, né, Matheus? Aparentemente. Isso termina e eles têm um tempo só para fazer o simulado final, sem aula. Mas não tô vendo nas férias. Aqui é 1º de julho, dia 3 não tem, talvez seja isso, dia 3 e dia 8. Eu acho que a férias de vocês é isso, tá? De 3 a 8. Entre 3 e 8. Depois, aparentemente não tem, não. Maravilha. Então, Luciana, respondendo, tem não. Tem férias em julho, não. Vai ser corrido. Beleza, Tá. Sandy, obrigada. Não, que é isso. Pessoal, vamos lá. Vamos para a nossa vaca fria. É, vamos voltar a falar de contabilidade. Você libera para mim, Matheus? Valeu. Boa. Show. Vamos lá. É, o que é que a gente viu até aqui e onde é que a gente parou, tá? Eu sempre gosto de fazer esse resumo. A gente passou a discutir contabilidade, a gente precisa de informações contábeis durante boa parte do ciclo de vida da relação público-privada, se não toda ela, para tomar decisões. A gente terminou conceituando contabilidade como registro de eventos econômicos, financeiros e patrimoniais que permitem que determinados usuários enxerguem esses efeitos na entidade, né? Através das demonstrações que registram esses eventos. Tem diversos tipos de regras, né? A gente vai falar de contabilidade societária, contabilidade fiscal, contabilidade pública, regulatória e gerencial. Cada uma dessas tem uma especificidade, né? Ou então olha para esse mesmo evento e pode registrar de uma maneira diferente. A gente termina usando
esses diversos tipos de contabilidade ao longo do ciclo de vida da relação público-privado. Então, basicamente, já debateu esse tema, a gente vai olhar mais profundamente para a contabilidade societária. Quando a gente pensa em contabilidade societária, eu expliquei para vocês que quem rege a elaboração das demonstrações financeiras societárias é o CPC. Ele emite pronunciamento, interpretações e orientações, especificamente para PPPs e concessões. A gente vai ter o ICPC 01, o OCPC 05, agora foi publicado também o ICPC 17. É bem curtinho, tem pouca coisa. A essência da contabilidade, talvez o dogma mais importante dentro da contabilidade societária, a ideia do regime de competência. Competência significa reconhecer evento quando do fato gerador e não necessariamente quando você tem efeito de caixa. Dito isso, a gente discutiu as principais peças contábeis: balanço patrimonial, conta para o usuário externo tudo que a empresa tem, para quem que ela deve; DRE, conta para o usuário externo se o sócio ficou mais rico ou mais pobre naquele período, como é que se deu esse resultado; DFC concilia o resultado societário com a variação do fluxo de caixa da empresa. Caixa e equivalentes de caixa. DMPL conta para o usuário externo como é que a empresa se relacionou com o sócio. DVA mostra para o usuário externo como é que a empresa se distribuiu sua riqueza, na riqueza que ela gerou naquele exercício em específico. Uma DRE transvestida. Notas explicativas, o nome já diz, né? Uma tentativa de dar um pouco mais de detalhe sobre o que é que significa cada um desses quadros e números que a gente detalhou. A gente fez alguns exercícios, vocês praticaram como é que essas 3 peças contábeis elas se relacionam: balanço, DRE e fluxo de caixa, e depois a gente passou a falar um pouco sobre contabilidade de concessões, ou seja, como é que especificamente a gente aplica essas regras de contabilidade societária pensando em PPPs e concessões. O que é que eu disse para vocês? Uma discussão de que o ICPC 01 e o OCPC 05 eles estão focados nos bens que o parceiro privado constrói, reforma ou adquire para operação da PPP ou da concessão e que serão revertidos ao final do contrato para poder público. Então, ou seja, a gente estava discutindo especificamente o registro dos bens reversíveis. Para todos os outros bens, existem CPCs específicos de estoque, eu acho que é o 17, o imobilizado é 27, intangível decorrente de software é o 04, enfim. A gente tem empréstimos, a gente vai ter também, por aí em diante. Quando a gente olha para os bens reversíveis, a forma do registro difere desses outros ativos, porque o entendimento econômico é que, quando o parceiro privado adquire, constrói ou reforma esses bens, no momento em que ele faz isso, esse bem não é mais titularidade desse parceiro privado do ponto de vista econômico. Ele é um bem do poder público, que o poder público, de certa forma, controla, mas que está em posse do parceiro privado para operação daqueles serviços, exploração daquela infraestrutura. Feito isso, dito isso, né, a gente precisa, em alguma medida, registrar na contabilidade societária do parceiro privado esse investimento que ele fez, esse esforço de caixa. E a gente começou essa discussão dizendo exatamente o seguinte: bem, se eu não registro no ativo imobilizado, para onde raios vai esse investimento que o parceiro privado fez? E o que eu trouxe para vocês é que esse investimento ele vai ser registrado sobre 2 rúbricas. Ou ele vai ser registrado como um ativo intangível, evidenciando um direito de exploração daquela infraestrutura, ou ele vai dar direito a um ativo financeiro, que é um direito de receber caixa, um direito contratual de receber caixa do poder público. O que difere o critério que a gente usa para dizer se aquele esforço de caixa do parceiro privado, quando ele está construindo, reformando, adquirindo bens para concessão, esses ativos que são reversíveis, vai ser alocado em ativo intangível ou ativo financeiro, é exatamente a ideia de que, ao fazer esse investimento, qual foi a contrapartida que ele recebeu do poder público? Se a resposta for um direito incondicional de receber caixa, portanto, o parceiro privado deve registrar um ativo financeiro. Se a resposta for não, ele não recebeu um direito incondicional de receber caixa, ele deve registrar um ativo intangível. O que eu disse para vocês, o que eu preciso que vocês tenham em mente, é que não é o tipo da concessão que caracteriza o direito incondicional de receber caixa. O que caracteriza o direito condicional de receber caixa é todo o desenho contratual que inclui a distribuição de riscos. Então, em alguns casos, você pode sim ter concessões comuns que entende-se
que, em razão da distribuição de risco, eventualmente uma alocação de risco ao poder público relativa à demanda, garante ao parceiro privado um direito condicional de receber caixa. E que, portanto, produzem um ativo financeiro e não um ativo intangível. Tudo bem? E aí, o que eu queria trazer para vocês e relembrar é que aqui a gente tem um primeiro critério subjetivo, que se você for olhar na norma lá do CPC, ele vai falar sobre julgamento e que eu gosto de chamar de arbitrariedade. O entendimento do que é que significa aquelas regras contratuais, ela não é fixa, ela depende de um julgamento, de uma interpretação. Você pode ter orientações e boas práticas sobre esse tema, mas depende, como disse nosso amigo Rodrigo Sá, sua capacidade de convencimento do auditor externo. Portanto, onde é que a gente vai o auditor independente? Como é que a gente vai alocar entre ativo intangível e ativo financeiro? Depende de uma certa interpretação da matriz de risco e do desenho contratual, se há ou não o direito condicional de receber caixa. Renan, Só queria contar um caso rápido. Depois da aula de segunda-feira, eu estava fuçando uns documentos antigos aqui de uns casos meus. E embora a alocação de ativo não seja PPP, acho que isso é tranquilo da gente dizer, mas ela tem uma estrutura financeira um pouco aproximada, né? Eu lembrei de um caso que eu atuei, que o balanço da SPE tinha 4 linhas: patrimônio líquido, a dívida e o ativo financeiro, que era a alocação de ativo. Só tinha 3 linhas no balanço da SPE. Aí eu lembrei muito das nossas discussões de segunda-feira, eu falei, vou contar esse caso lá. Nunca tinha visto um balanço tão simples na minha vida. Tinha lá justamente o ativo financeiro que ele reconhecia como direito incondicional de receber caixa, embora não fosse uma PPP nesse caso, né? Mas o tratamento era o mesmo. o significado disso é tudo aquilo que ele gastou, ele vai receber, portanto, gerou um direito condicional de receber caixa. Fantástico. Oi, Alexandre. Tudo bem, Sandy? Tudo bom? Então, estava pensando aqui, então é especificamente para cada ativo dentro do modelo. A gente vai ter que fazer essa ponderação. Não é exatamente para cada ativo, tá? Porque Quando não é uma você. questão assim, tipo, olha, dentro dessa concessão tem um ativo aqui que foi incorporado, mas na concessão, mas ele só está ali para gerar um encargo para a concessionária. E não Não, para. Ele vai ter uma exploração em cima desse ativo. Não é esse jeito que eu falo, né? não. Tipo, Repare. Aqui você primeiro precisa ter uma separação anterior antes de definir intangível e financeiro. A separação anterior é: esse ativo é reversível ou não é reversível? uhum, Se ele não for reversível, ele não entra nessa discussão, porque ele vai classificado como ativo imobilizado. Seja um equipamento, seja uma parte de TI, eventualmente uma licença, mas se ele não é reversível, ele não entra nessa discussão. A minha impressão é que a sua dúvida é nesse sentido, quer dizer, se eu tenho um ativo que o parceiro privado eventualmente colocou ali para exploração de uma receita acessória, a pergunta que precisa se fazer é: ele vai ser revertido ou não? Se a resposta for não, ele não entra nessa discussão. tá, entendi. É, eventualmente, aí você me chamou a atenção, você pode ter uma segunda discussão, que é: tudo bem, ele vai ser revertido, mas existe uma obrigação do poder público de repor o valor investido naquele bem que foi criado, desenvolvido para fins de receita acessória? Se a resposta for não, repare, você vai ter um bem que é reversível, mas que deu uma origem a um intangível. Porque ele vai ser revertido, mas ele não gera no parceiro público uma obrigação de pagar por aquele bem. Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar. É, é reversível? Sim ou não? Se a resposta for não, não vai falar de CPC 01 e ou CPC 05. Se a resposta for sim, aí você vai entrar nessa discussão aqui. Bem, quando o parceiro privado adquiriu, reformou, construiu esse equipamento, ele gerou no poder público uma obrigação incondicional de entregar caixa? Se a resposta for sim, ele vai virar um ativo financeiro. Se a resposta for não, ele vai virar um ativo intangível. Entendi. Beleza. Vamos lá. Bacana. A partir daí, a gente passou a discutir, e como é que a gente, na prática, como é que a gente registra essas coisas? E a gente passou a discutir primeiro o ativo intangível. Eu fiz com vocês todo um exemplo do registro inicial. Até voltar umas
umas duas telas aqui, né? Para ficar claro. A gente fez 3 cenários. Um cenário onde o parceiro privado tomava conta de um parque, explorava a receita através da cobrança de tarifa, e ele fazia a amortização desse ativo financeiro de maneira linear. Então, os desafios eram reconhecer receita de construção, custo de construção, a partir daí amortização do ativo financeiro, reconhecimento de receita de exploração, OPEX de exploração, lucro. A gente tinha alguma coisa um pouco mais escalonada, né? Era esse exemplo, o exemplo 3 aqui foi o primeiro, era o mais escalonado. Segundo exercício, a gente mudou a premissa de amortização do ativo intangível. A gente passou a reconhecer de acordo com a expectativa de demanda, certo? Então, a gente chegou nessa curva de lucro que é um pouco mais uniforme ao longo do tempo, que parece endereçar melhor como é que o lucro foi produzido ao longo da exploração desse contrato. E, por fim, a gente fez um último exemplo, e se eu incorporar uma margem de construção? Como eu disse para vocês, o primeiro critério de arbitramento, quando a gente pensa em PPPs e concessões do ponto de vista de contabilidade societária, é o julgamento entre é intangível ou é ativo financeiro. O segundo critério, pensando em ativo intangível, é exatamente a discussão de tem margem de construção ou não tem margem de construção. Não existe uma regra para isso. Depende de julgamento, vou refrasear de novo aí o Rodrigo Sá, depende da sua capacidade de convencer o auditor externo, ou auditor independente, de que faz sentido aquela margem que você está colocando. Quais são os efeitos dessa margem? No nosso caso aqui fica explícito, né? O parceiro privado está contando para o usuário externo que ele ficou rico na construção e não durante a operação, e isso afeta o lucro societário. Como eu tentei explicar aqui para vocês, as diversos entendimentos e julgamentos que você pode ter sobre a curva de amortização e a margem de construção fazem com que o seu resultado societário oscile. E como a gente já discutiu lá na parte de finanças, a gente olha para medir rentabilidade através do fluxo de caixa de projeto e fluxo de caixa do acionista. Se a gente fosse medir fluxo de caixa de dividendos, esse tema seria relevante. Mas como a gente não mede fluxo de caixa de dividendos, o que a gente tem aqui é uma divergência sobre o lucro societário. Quando a gente olha para a variação de caixa, acentuadas discussões tributárias que a gente vai enfrentar, reparem que o fluxo de caixa é exatamente a mesma, a TIR é exatamente a mesma, independente se você reconheceu margem de construção, independente se você amortizou de uma maneira ou de outra. No final do dia, o que eu falei para vocês que a gente está percebendo aqui que a contabilidade nada mais é do que uma história que você constrói com a base lógica, econômica, mas uma história que você constrói para explicar para o usuário externo como é que foi o impacto daqueles eventos na entidade. Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Foi exatamente daqui que a gente parou, tá, pessoal? Todo mundo bem? Tudo bem. Qual é a discussão que eu quero traçar aqui com vocês agora, tá? Qual é o critério de amortização que faz sentido? Pensando em ativo intangível. Primeiro, eu queria explorar com vocês quais são as possibilidades, né? Como é que a gente pode tratar isso? Falei para vocês, quem quiser pode conferir, é só baixar lá o CPC 00. Quando você vai olhar para ativo intangível em linhas gerais, a sugestão é que você faça de acordo com a curva de benefícios. E lá você está olhando para um ativo em específico, para uma licença, para uma patente, para alguma coisa muito específica. A ideia é que você seja capaz de olhar para a curva de benefício que aquilo gera e que você faça a amortização de acordo com essa curva de benefício. Não é recomendado que você use a expectativa de receita, porque receita pode variar de outras coisas, a menos que o contrato preveja uma amortização por receita. Você tem direito de receber volumes de dinheiro. Se essas coisas não funcionam, a sugestão, a orientação é que você faça de maneira linear. Só que quando a gente olha para PPPs e concessões, a gente tem um caso um pouco mais específico. A gente não está olhando para um ativo único, singular, e a gente está pensando na capacidade dele de gerar caixa. A gente está pensando num conjunto de ativos que tem vida útil distinta, os ativos subjacentes têm vida útil distinta, e que, portanto, têm capacidade de gerar caixa e uso econômico diferente e estão
considerados sobre a mesma rúbrica. Quando você vai olhar no balanço, você vai ter tudo ali dentro de um negócio chamado ativo intangível. Então, quais são as duas coisas que a gente precisa definir quando a gente está falando sobre a amortização do intangível? A primeira delas é, independente se eu vou tratar no agregado ou se eu vou tratar na unidade específica do ativo subjacente, eu vou fazer uma amortização linear, ou seja, constante, ou eu vou criar uma curva de benefício acompanhando alguma coisa que você consiga identificar que seja a capacidade de geração benefício futuro desses ativos. Essa é a primeira coisa que a gente precisa traçar. A segunda coisa que a gente precisa discutir tem uma corrente, e eu respeito e entendo essa corrente, só não concordo, que entende que o esforço inicial que o parceiro privado fez na compra daqueles ativos, ou na produção, ou na reforma, significa um direito de explorar aquele equipamento. Portanto, você trocou, você não tem mais aqueles bens e você trocou, que tem que ser amortizado ao longo do prazo do contrato integralmente. Então, o que é que significa isso? Que você deixa de olhar para os ativos de maneira unitária, perde um controle unitário, e você transforma numa coisa como se fosse um grande grupo dizendo ativo intangível decorrente de tudo que eu gastei. E a partir dali, todo e qualquer novo investimento que você faça, você joga para dentro daquele grupo e amortiza no prazo que falta para o contrato. Tudo bem? É como se você tratasse no agregado. Você está jogando tudo ali dentro, você passa a controlar valores financeiros, né? Todo o dinheiro você joga dentro daquele grupo e aí você vai amortizando até o prazo do contrato. Eu, particularmente, discordo dessa visão. Por quê? Se a gente olhar para o CPC 47, que fala sobre receita de cliente e a identificação das obrigações que foram contratuais que foram assumidas, a minha percepção é que você deveria tratar, e a gente percebe que há divergência na prática, tá? Você vai olhar para concessionários que fazem um controle no agregado e para concessionários que fazem um controle no unitário, tá? Olhando para o ativo subjacente, e aí, uma vez eu conversando isso com o Everton, ele fez para mim, porra, Felipe, isso daí é uma depreciação transvestida de amortização. E na minha visão é. Porque no final do dia, a obrigação, principalmente quando você tem reinvestimentos e que a vida útil dos ativos é menor do que o prazo do contrato, na minha visão não faz sentido que você alongue a capacidade daquele ativo em gerar caixa até o final do contrato, uma vez que você é obrigado a repor. Deixa eu tentar explicar isso para vocês desenhando, tá? Então é assim. Imagina que eu tenho esse prazo de concessão. Imagina que eu construí um edifício, alguma coisa que, de fato, a vida útil vai ser para além do prazo do contrato. Então, faz sentido que eu amortize isso dentro do prazo do contrato. Porque você não vai ter mais a posse daquele bem até após o contrato. Então, portanto, todo o dinheiro que ele pode gerar para você, e do ponto de vista de competência, todo o esforço que você fez para gerar aquele dinheiro tem que estar dentro daquele prazo do contrato. Agora, imagina que você tem um ativo que a vida útil é menor do que o prazo contratual. Na hipótese de alongar a amortização desse bem individualmente, significaria que, na reposição, você faria um novo investimento e que, do ponto de vista de competência, você estaria reconhecendo que aquele investimento inicial ainda estaria gerando benefícios futuros. Repare, o ativo nem existe mais. Você foi obrigado a repor. Então, imagine que aí você compra um segundo ativo aqui e ele continua gerando benefícios futuros. Imagina que você compra um terceiro ativo. Ele vai se alongar até o prazo do contrato. Imagina que você compra um quarto ativo e ele vai continuar se alongando o prazo do contrato. Por que é que eu entendo que isso é uma péssima representação do que você tem direito de exploração? E aí, Renan, eu vou me apoiar numa discussão que você trouxe na aula passada. Imagina que você vai encerrar esse contrato antecipadamente. Imagina que você vai encerrar esse contrato aqui.
Se você contabiliza a amortização desses ativos de maneira agregada, nesse cálculo daqui, você ainda vai ter, dentro do saldo de intangível, o primeiro ativo que já foi embora, o segundo ativo que foi embora. E quando você confronta isso com o método financeiro, que é o que é mais utilizado hoje para fins de indenização, que é garantir o retorno daquele investimento que foi feito, você tem uma grande divergência entre o saldo que está contido ali e a indenização que você vai ter. Então, quando você olha sobre essa ótica, eu estou tentando argumentar para vocês a contabilidade deveria representar de maneira fidedigna o que é que a empresa tem naquele momento. E, de fato, ela não tem direito sobre aquele intangível, porque parte dele já foi usado como esforço para gerar receita. Tanto é que, eventualmente, se essa concessão for encerrada, você não tem direito àquele saldo. Você teria que fazer, eventualmente, um impairment. Essa discussão não está pacificada, tá? Isso depende da interpretação do elaborador das demonstrações financeiras sobre o que é que ele entende como melhor representação do desgaste do ativo, da amortização, em gerar caixa. Alguns setores já disciplinaram isso de maneira mais adequada. Por exemplo, o setor elétrico, basicamente, você vai olhar isso mesmo, ativo subjacente, você vai fazer por vida útil. Tá? Se olha lá para o OCPC 05, tem uma orientação muito clara sobre isso. Para outros setores, você não tem isso de uma maneira muito clara. Quais são as consequências dessa discussão? Ora, pois, o saldo do ativo. 2, o resultado societário. Se você alonga a amortização desses ativos, significa que você tem menos amortização nos períodos, significa que você tem lucros societários maiores no início da curva. Se você faz isso de maneira segregada por ativo subjacente, você termina tendo um lucro um pouco mais suavizado. Renan, eu já vou lhe passar, tá? Deixa eu só puxar um negócio que eu tenho aqui, que eu não queria trazer esse diabo dessa discussão, porque ela trata também do efeito fiscal e eu não quero adiantar nada fiscal com vocês agora. Mas, basicamente, o que a gente tem quando a gente pensa lá no intangível, não, vou tratar primeiro do financeiro, ou do intangível, tá? Então, assim, primeira opção, 7 anos, 4 anos no último ano. Então, repare que eu tenho um nível de amortização lá no último ano que está considerando veículos do primeiro ciclo, veículos do segundo ciclo, veículos do terceiro ciclo. Quando eu faço isso segregado por ativo, eu tenho uma coisa um pouco mais uniforme e que me parece melhor endereçar o que é, de fato, o desgaste daquele ativo no direito de exploração, que você é obrigado a repor. A gente, quando for falar da parte fiscal, eu vou trazer esses exemplos com mais calma, mas eu queria explorar com vocês essas duas possibilidades, tá? Renan, sua vez. Não, na verdade, você acabou colocando na tela, eu ia te provocar no sentido de, é como se eu tivesse numa PPP de iluminação, supondo que a lâmpada que esgotou a vida útil dela continua gerando receita, eu já tirei ela do braço. E aí eu ia justamente, né, tentar concretizar um pouco isso, até porque eu me lembro de já ter visto edital por aí que previa que quando você olhava para o edital, na hora que acabasse a PPP, o parque voltava apagado para o governo, por conta de como estava dimensionado troca de lâmpada mesmo. Mas aí você trouxe o exemplo do veículo que acaba evidenciando a mesma forma. E sou tentado a acreditar que eu acho que esse seria, inclusive, o mais adequado do ponto de vista não só de evidenciação da natureza contábil real, mas até do ponto de vista jurídico, você ter um registro, digamos, efetivo do fato como ele realmente aconteceu, né? Não sei, estou pensando nisso aqui. Mas bacana que você trouxe os veículos. O difícil da contabilidade societária do CPC, que você vai pegar o exemplo, ele é pequenininho. Ele está pensando em grandes ativos, ele está pensando em rodovia. Tudo bem, rodovia, de fato, você vai fazer em 30 anos. A grande discussão que se tinha com o intangível, e aí deixa eu tentar antecipar, era sobre os ativos que eram adquiridos no final da concessão, que tinham vida útil maior do que o prazo de concessão, e que essa regra de incorporação do intangível faz com que você possa deixar todo o esforço de caixa dentro do prazo residual. Então, essa regra de dizer tudo isso tem que estar dentro do prazo do contrato, sobre a tutela do intangível, serve para esses casos. Aquele último veículo que você comprou, que você vai entregar, o último parque de iluminação que você comprou, que você vai entregar, que tem vida útil para além do prazo residual do contrato,
esse sim faz todo sentido que ele fique restrito ao prazo contratual, porque ele só vai lhe gerar caixa ali. O que é que defende e que eu discordo quem fala que você tem que alongar? A ideia de que o primeiro investimento você trocou por um direito de exploração durante todo o prazo contratual. E que, portanto, ele de fato tem que ser confrontado com toda a receita durante o prazo contratual. Na minha humilde opinião, eu discordo pela seguinte razão. Se você não fizer o segundo ciclo de investimento, você não tem direito à receita futura, porque o contrato vai ser encerrado. Então, na verdade, o seu direito a receber, o direito de exploração, está sim condicionado ao serviço ou benefício econômico que aquele ativo gera durante a sua vida útil no uso. Ainda que ele ainda seja um bem do poder público, ainda que ele esteja em uso do parceiro privado. Oi, César. Sandy, e no caso de contratos, por exemplo, você tem um contrato de concessão de 20 anos e que possa prorrogar para 30, 40. E aí, faltando 3 anos, você compra algo e teria que depreciar em 3 anos, porém, um ano depois, prorroga o contrato por mais 10. O que acontece nesses casos? Boa. O que a gente vai trabalhar na contabilidade, do ponto de vista societário, é o seguinte. Lá no terceiro ano, quando você não sabia que ia renovar, o seu esforço ia ser amortizado em 3, e, portanto, você vai lançar um terço do que falta, ou uma métrica parecida, considerando essa proporção, como despesa, porque era a informação que você tinha. Quando chega no ano seguinte, o que você vai ter é uma mudança, eu não vou chamar de uma mudança de política contábil, mas uma mudança na estimativa contábil. Acho que o CPC 13 trata disso, tá? E aí você vai ter que refazer as projeções, considerando o saldo que restou. Eu preciso olhar com calma, eu vou adorar, acho que é o CPC 13, tá? Traça eventos subsequentes, mudança de política contábil e de estimativa contábil. Mas até onde eu sei, você não retroage, você não tinha um erro, você não tinha um problema de informação sobre o resultado que foi apresentado naquele período. Você tem uma nova informação que permite você projetar para frente. Mas eu não tenho certeza se a gente abre o balanço e retifica a informação que tinha no passado. Tá? Eu preciso dar uma olhada. Eu tenho quase certeza que eu. Aqui deve ter, peraí. Eu abri a página aqui, a CPC 13 é participações decorrentes de fundos de satisfação, Não, restauração e reabilitação ambiental. então não Você é o está 13. no I, né? Nas interpretações. Deixa eu ver se eu acho aqui. Extinção de passivos financeiros em CPC 16. Não, não, não. Eventos subsequentes e. Aqui, vamos lá. Deixa eu ver se eu acho. 16 é estoque, eu falei errado. É o 24, subsequente. É isso aí, evento subsequente. Não, é 23, por isso que eu falei 13, é 23, ó. Políticas contábeis, mudança, estimativa, ratificação de erro. Você vai dar uma olhada no CPC 23, ele vai ter, mas a minha percepção é isso, tá? O que você tem, na verdade, é mudança de estimativa. E não, você não está retificando erro e você também não está mudando. Na política contábil, quando você muda a política contábil para fins de comparação, tô puxando das aulas de cabeça, tá, gente? Assim, se eu falar merda, vocês relevem. Quando você muda a política contábil, para que você mostre o balanço comparável, você é obrigado a publicar o ano anterior, porque é sempre um comparativo ou outro, como se aquela política contábil existisse. De tal sorte que você possa comparar um resultado com o outro, tá? Como se ela sempre tivesse existido, você vai comparar uma com o outro. Quando você muda a estimativa, é uma informação nova. Você não é obrigado a corrigir o passado. Retificação de erro é outra coisa. Oi, Renan. Só para confirmar, é a interpretação 23, é isso? Não, é pronunciamento 23. Ah, tá. Eu estava na página errada. Ah, só para eu baixar aqui e ler depois. Pronunciamento 23. César, lhe atendi? Entendeu? Sim, valeu. Boa. É... Deixa eu deixar onde a gente estava. Então, quando a gente está pensando
existe essa discussão, ela não está pacificada. Eu consigo apresentar para vocês balanços publicados que olham para o ativo subjacente e fazem de acordo com grupos, né? Ativo de grupo de 5 anos, como se fosse mesmo uma depreciação transvestida de amortização, mas eu acho que no final do dia a essência econômica é essa mesmo, a de exploração daqueles bens até que eles gerem benefício. E o grande ponto aqui é, para ativos que a vida útil é maior, o caso de quando você entrega o parque de iluminação com a vida restante, que você vai fazer aqui dentro do prazo do contrato. Regra de bolso, que eu gosto de usar e facilita muito a vida, tá? Quando eu estou falando sobre, claro, se a gente está falando para determinação de lucro societário, se a gente está apoiando um parceiro privado, a discussão é um pouco mais profunda, porque, como eu disse, isso afeta fluxo de caixa de dividendos. Mas se a gente está falando de estruturação de projetos, se a gente está falando de formação de preço licitatório, cara, regrinha de bolso, dentro do prazo de concessão, vida útil do bem, dos dois, o menor. O que é menor? É a vida útil do bem? Faz na vida útil do bem. Qual é o menor? É o prazo restante de concessão? Faz no prazo restante da concessão, tá? Regrinha de bolso que eu uso é passível de discussão, tem outras pessoas que fazem de outra forma. Não, isso não está pacificado, tá? Podemos seguir? Todo mundo acompanhou, pessoal? Show. Vamos entrar agora no mais complicado. Concessão administrativa. Assumindo que houve um direito incondicional de receber caixa, tá? O parceiro privado faz o investimento, então ele gasta caixa contra imobilizado, contra CAPEX, ele vende esse ativo para o poder público, né? Então ele vai ter lá receita de construção, custo de construção e eventualmente ele pode ter uma margem. A mesma discussão que a gente tem no intangível, você vai ter no ativo financeiro. O ativo financeiro também pode dar origem a uma margem de construção e, portanto, que o parceiro privado tenha lucro societário durante a construção desse imobilizado ou desse ativo financeiro. A diferença aqui é que, em vez de receber um direito de exploração, o parceiro privado vai receber um direito de receber caixa. Portanto, o que vai estar registrado lá no ativo financeiro dele é custo mais margem de construção. Bacana. Vamos... toda a construção do CAPEX, né, igualzinho, a lógica é a mesma. Toda a construção do CAPEX passa pela DRE como receita e custo de construção e fica registrado lá no balanço como ativo financeiro, CPC 48, é o tratamento do ativo financeiro como direito a receber. O mais comum é que seja amortizado, custo histórico amortizado. Bacana. Vamos fazer um exemplo aqui, para vocês entenderem como é que funciona, como é que eu trato esse tal desse ativo financeiro. O nome ativo financeiro é um contas a receber, tá? É como se fosse um empréstimo mesmo que você foi para o poder público, uma venda financiada. E o que está por trás, a ideia é essa, é representar para o usuário externo, o poder público me deve dinheiro. Eu fiz um empréstimo, fiz uma venda parcelada, ele me deve dinheiro agora. Vamos pegar aquele mesmo exemplo do parque, tá? Então parceiro privado tem que reformar um parque, vai ser uma concessão administrativa, ou seja, ele não vai arrecadar do usuário, ele vai botar 100% de capital próprio, ou seja, 15 mil no período do ano zero. Ele vai investir no ano 1 os 15 mil na reforma. Ele vai ter os mesmos 2 de OPEX por visitante. A taxa de juros que a gente vai assumir, que o parceiro privado cobra do concedente pelo empréstimo, é de 10%. A gente já vai tratar, mas assumam isso como premissa. A contraprestação que ele vai receber é de 8,33 a partir do período 2. Não tem margem de construção, não tem tributação e a gente vai amortizar o ativo financeiro de maneira linear. E aqui está a demanda de visitantes por período. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer aqui? A primeira coisa que eu preciso fazer é discutir como é que eu vou tratar o ativo financeiro, como é que ele vai se movimentar. Tudo bem? E o que eu queria dizer para vocês, que da mesma forma que tinha uma discussão sobre as diversas formas de amortizar o ativo intangível, existem até mais formas
de amortizar o ativo financeiro. Por quê? No final do dia, o que é que o parceiro privado recebe do poder público? Caixa, né? Caixa indistinto. Contraprestação. Contraprestação. Vai receber uma contraprestação. A história sobre o ativo financeiro é uma história sobre o que é que significa a contraprestação. O poder público vai, ou o parceiro privado vai olhar para a contraprestação recebida pelo poder público e ele vai contar para o usuário externo, na visão dele, o que é que significa aquele dinheiro. Ele vai decompor o dinheiro que foi recebido pelo poder público em 3 frações. Ó, desse dinheiro que eu recebi, dessa contraprestação, uma parte é uma remuneração pelos serviços que eu estou prestando. Eu vou chamar de receita de operação. Uma segunda parte, eu vou chamar de amortização do que você me deve. Então, você me pagou 833, na minha cabeça você me deve 15, porque eu gastei 15. Então eu vou dizer, desses 833, uma parcela é você está me pagando uma parte dos 15 que você me deve. Uma outra fração vai ser uma remuneração pelo serviço que eu estou lhe prestando. E uma terceira fração vai ser juros, porque como eu estou lhe emprestando dinheiro, eu lhe cobro juros sobre o dinheiro que está emprestado. Felipe, que complicação do diabo. Essa história é esquisita. Mas vocês vão perceber que ela tem um lastro, que é a contraprestação. No final do dia, o que o parceiro privado recebe é contraprestação. Então, como é que a gente desagrega a contraprestação? Como é que a gente explica essa história? Eu vou fazer um exemplo e eu acho que vai ajudar no entendimento da coisa. Vamos assumir a premissa de que dos 15 mil que o poder público deve para o parceiro privado, nas contraprestações que ele recebe, sempre 5 vai ser amortização. É como se ele tivesse combinado com o poder público. Toda vez que você me pagar 8,33, 5 eu vou dizer que você me pagou. Então, peguei 15, dividi por 3, ou seja, toda vez eu vou receber 5 mil do que você me deve. Eu olhei a mercado e entendo que uma boa taxa de remuneração para o empréstimo que eu lhe dei é 10%. Com base nessas duas informações, eu vou montar uma tabela saque para o dinheiro que o poder público me deve. Estou contando uma história, dizendo, ó, você começou a me dever 15, passou um ano, eu vou lhe cobrar juros de 1.500, você vai amortizar 5, então você vai me pagar uma parcela de 6,5, vai sobrar 10. Dos 10 que sobrou, cobrei juros de 10%, sobrou 1.000. Você me pagou mais 5.000 de amortização, sobrou 5. Você vai me pagar 500 de juros, até que o saldo seja zero. Você inventou essa história, certo? E aí, o que é que você faz com o resultado disso? Você você decompõe a contraprestação. Então você vai dizer o seguinte, ó, dos 8.333, 5.000 foi a amortização, 1.500 foi receita financeira, portanto, como você não pode extrapolar o valor que você está recebendo, o que sobrou, você chama de receita de operação. Tudo bem? Então, eu recebi 8.333, eu desenvolvi uma lógica econômica para explicar o que é que significa o 8.333. A lógica é, todo ano eu recebo 5, sobre o saldo devedor eu recebo 10% de juros, e o que sobrar eu vou chamar de receita de operação. Tudo bem até aqui? Oi, Alexandre. Isso é independentemente do que vai ser feito na prática com esses valores? Que isso é a prática, tá? Ou do que é que eu vou fazer com esse dinheiro? É, O dinheiro não chega carimbado, não. sim, Você só está contando, registrando as demonstrações contábeis, qual é o seu entendimento sobre o significado daquele dinheiro. entendi.
Porque eu não estou nem pensando em estruturação de projetos, estou pensando no caso de uma concessionária É desenvolvendo isso. isso, entendeu? Repare, a gente não pode ter mudança de política contábil. Então, significa que ele precisa ser consistente sobre a história que ele contou no primeiro ano. Ele não pode a cada ano Uhum, dizer uma história nova. uhum, sim. Não é assim, né? Esse ano vai ser assim. Mas o que eu estou dizendo é que a história que é desenvolvida, ela tem um racional econômico, ela pode ter diversas vertentes. Eu vou mostrar para vocês. Tem Mas, diversas formas de interpretar isso aqui. De dizer como é entendi. que você desagrega. Mas, tá. Não, tudo bem. Vamos terminar de resolver. Beleza? Vai. Mas o que você precisa é ter consistência. Oi, Renan. Uma pergunta rápida aí, talvez seja uma pergunta meio besta e eu já peço desculpas antecipadamente, mas nesse saque aí a gente não capitaliza esses juros ou ele realmente incide dessa forma, assim, eu pego o valor e faço como se fosse, entre aspas, um juro simples? Pode ser uma É, pergunta besta. veja, na prática é comum que você, durante o período de construção, não esteja recebendo contraprestação. E que, portanto, você ative os juros e isso faça parte do seu saldo do ativo financeiro. Essa é uma discussão um pouco mais elaborada, tá? Para modelos um pouco mais complexos. Mas para a gente entender o funcionamento de maneira mais simples, eu tratei que não tem do que você foi capaz de construir o ativo inteiro num ano. Beleza? Show. Então, a gente desagregou a contraprestação. O que é que a gente explicou? Dos 8,33 você me pagou, 5 mil é amortização, 1.500 é receita financeira, 1.833 é receita de operação. Vamos montar nosso balanço, da CDRE, nosso fluxo de caixa, para a gente entender como é que ficaria isso, tá? Então, deixa eu tentar explicar para vocês com calma, olhando para cada um desses temas, tá? Olhando para a DRE, não, vamos primeiro começar pelo balanço, tá? A mesma coisa que a gente fez no exercício passado. No ano 1, o que é que aconteceu? Caixa contra dinheiro aportado do sócio. Caixa que entrou do sócio. Beleza. No primeiro ano, parceiro privado teve receita de construção, teve custo de construção, não teve resultado. O caixa virou ativo financeiro, não teve mudança no lucro, porque a única coisa que ele fez foi construir e vender. A partir do segundo ano, ele começou a operar. E aí, o que é que a gente tem? Da contraprestação, a gente vai ter 1.500 que entram como receita financeira. Afinal, receita financeira vai para a DRE, né? 1.833, que é receita de operação. E vou ter o custo de operação de 1.500. Tudo bem? Felipe, e a amortização do ativo financeiro transita no resultado? Não. Quando alguém lhe paga o que lhe deve, você ficou mais rico? Quando o cliente paga o contas a receber, tem variação patrimonial? Não. A variação patrimonial foi quando você vendeu, não é quando você recebeu. Tudo bem? Então, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma amortização do ativo financeiro. É como se você tivesse entradas de caixa decorrente de desinvestimentos. Você está recebendo dinheiro sobre um cliente que está lhe pagando. O fluxo de caixa, como é que fica? Gastei 15. E o que é que eu recebi na prática? Em termos de dinheiro. 8.333 menos 1.500, porque foi o que efetivamente saiu do meu caixa. Portanto, sobrou 6.833. Entrou 8.333, saiu 1.700, portanto, 6.633. Entrou 8.333, saiu 1.800, portanto, 6.533. Tudo bem? Reparem, né? Daqui para cá diminuiu 200, daqui para cá diminuiu 100, aumentou a saída de caixa. O que é que vocês enxergam aqui? O fluxo de caixa
é CAPEX contra a contraprestação e OPEX. Mas a história que você conta sobre a composição do resultado depende de como você interpretou a decomposição da contraprestação. Existem outras formas de fazer isso? Existem. Diversas outras. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina que você vai fixar por premissa a receita de operação. Então, repare, eu continuo ganhando 833. Eu continuo ganhando 833. Certo? Não mudou. A contraprestação é a mesma. Eu assumi a premissa de que eu vou fazer a amortização do ativo financeiro linear. Só que a segunda premissa que eu vou utilizar é que eu quero margem zero. Eu já vi isso em alguns parceiros privados que queriam mostrar a demonstração financeira e dizem o seguinte: quando eu vou contar para o meu usuário externo, eu quero dizer que a minha receita de operação é exatamente igual ao meu custo de operação. Eu tenho margem zero na operação. O dinheiro que eu ganho com a concessão decorre exatamente da receita financeira. Eu tenho aqui uma operação financeira, certo? Margem zero. O que é que significa? Você tem 3 elementos e um teto. Se você fixou um elemento, você fixou outro elemento, o terceiro ele é calculado por resíduo. Ele fica com o que sobra. Bacana. Vamos levar isso lá para a DRE? Primeira coisa que eu quero que vocês reparem. Mudou o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é exatamente o mesmo, porque o fluxo de caixa não depende da história que você contou. Ô, Igual Renan. ao de segunda, né? Igual a de segunda-feira, né? Provavelmente a gente vai chegar, o fluxo e a TIR devem ficar iguais de novo, mas o que vai mudar são questões que a gente vai discutir mais para frente, né? É isso. É exatamente isso. Fluxo de caixa mudou? Não mudou. O resultado societário mudou? Mudou. E se você fosse mostrar a composição do resultado, ele está diferente. Fluxo de caixa mudou? Não mudou. Repare, eu tive que escolher como é que eu conto o que é que significa a minha contraprestação. Oi, Guilherme. Boa noite, Felipe. Eu não... Você pode repetir como você chegou nos 1.500, 1.700 e 1.800 do custo da operação? Como é que eu cheguei no 1.500, 1.700, 1.800 de custo de operação? Consigo. Deixa eu dar um passo atrás. Da mesma forma que a gente chegou aqui, tá? 1.500, 1.700, 1.800 vezes R$ 1, porque era R$ 1 por visitante, né? O OPEX. A premissa também tá aqui Foi uma premissa, tá bom, beleza. no início do exercício, ó, quer ver? Ó? Tá vendo? Início da operação, OPEX como R$ 1 por visitante. Aí você multiplica pela demanda, você... Tranquilo. Tá bom, valeu. Então, reparem, fluxo de caixa mudou? Não mudou. O que mudou foi a história como eu conto essa história e, portanto, como é que eu interpreto a contraprestação. No primeiro exemplo, eu defini taxa de juros, amortização e o que sobrou eu chamei de receita de operação. No segundo exemplo, eu fixei margem zero, amortização constante e o que sobrou eu chamei de receita financeira. Tem diversos outras formas de fazer isso, inclusive mais sofisticadas, que talvez até enderecem melhor o que é que significa aquilo. Quer ver uma outra delas? É assim. Eu vou fixar margem zero. Eu vou fixar a taxa de juros em 10%. E eu vou dizer que a minha amortização ela é o que sobrou de receita para amortização depois dos juros e da receita de operação,
em termos de VPL da receita esperada. Porra, Felipe, aí você complicou pra caralho. Então é assim. Você tem um saldo de 15 mil. Quanto é o valor presente das contraprestações? Você vai receber 8.333, 8.333, 8.333. Pega esses três caras, traz para cá em termos de VPL. Você vai ter um denominador grande aqui, certo? Em termos de VPL, você vai pegar 8.333, 8.333, 8.333, vai trazer tudo a valor presente. Você está pegando a receita que você tem para receber de contraprestação, está trazendo a valor presente por uma taxa que você arbitrou e está chamando de VPL do recebimento. Aí o que é que você vai fazer? Você vai dizer, bem, hoje eu estou recebendo quanto? Estou recebendo 8.333 desse VPL. Qual é essa proporção? 20%, 30%. Então, hoje eu recebi 833 num VPL inteiro que eu tenho para receber no contrato. Essa proporção você aplica sobre o saldo inicial. E aí você diz, isso aqui foi exatamente o que eu recebi. E a receita financeira já estava fixada. Então, reparem, eu tenho várias formas de contar essa história. Vários jeitos. Nesse caso daqui, eu quero chamar a atenção para vocês. Mudou o fluxo de caixa? O que é que mudou? O lucro societário. Não mudou o OPEX, não mudou o caixa, não mudou os aportes. A gente podia fazer uma outra mescla que é possível, pensando no atendimento dos visitantes. Oi, Renan. Eu ia perguntar se não ia ter esse. A gente fez esse na segunda-feira. Era a única variável que faltava a gente mexer. Pode. Você pode dizer, ó, a contraprestação é em função da quantidade de visitantes que eu atendo. Portanto, o direito que eu tenho para receber está ligado à quantidade de gente que eu atendo. E aí você vai fazer uma amortização olhando para o número de visitantes total. Quanto significa, né? Eu ia atender 3,5, acho que 5 mil pessoas, né? Eu acho que é isso. 3,5, 6 mil pessoas. Eu ia atender 6 mil pessoas, atendi 1.500 a 30%, e assim por diante. Tá? Você pode fazer esse critério para falar sobre a amortização do ativo intangível. De novo, mudou o fluxo de caixa? Mudou o lucro operacional. Desculpa, o lucro societário. Então, o que é que vocês percebem aqui? Você consegue criar diversas métricas para contar a história da desagregação da contraprestação. E, portanto, você vai ter uma composição de lucro societário diferente. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem dois coincidentes. As métricas foram semelhantes, né? Porque você teve só uma divisão entre receita financeira e receita operacional, que a amortização estava dada. Mas a partir do momento que você cria o critério, você muda o critério de amortização do ativo financeiro, você muda o lucro societário. Tudo bem? Então repare. O que é que vocês precisam perceber? No final do dia, o que importa para fins do lucro societário é a forma com que você amortiza o ativo financeiro. A curva que você vai dar para o ativo financeiro. Feito isso, tem uma segunda discussão que é de evidenciação. Do dinheiro que não foi amortização e que, portanto, é receita, você vai chamar de receita financeira ou você vai chamar de receita operacional? É simplesmente a linha da DRE que você vai encaixar. Tudo bem? Que é o caso dos dois primeiros aqui, ó. Aqui eu tinha uma receita financeira maior, aqui eu acho que eu tinha uma receita financeira menor, aqui eu tinha uma receita de operação maior, aqui eu tinha uma receita, mas a amortização foi a mesma. Nesses outros dois casos, as amortizações foram diferentes, né? A gente usou critérios diferentes. Um foi VPL, outro foi demanda. E, portanto, como não foi linear, você teve uma formação no lucro societário diferente. Do ponto de vista de fluxo de caixa, algum deles mudou? Bacana. Dúvidas, comentários, sugestões. Oi, César.
Faz sentido colocar a taxa igual à da ativo do projeto? Esse é um critério muito utilizado, tá? É dizer que a taxa de juros que você vai utilizar para remuneração do ativo financeiro corresponde à expectativa de retorno a TIR de projeto para aquele contrato. É uma prática muito comum, mas não é uma regra, tá? Mas é uma prática muito comum você tentar dizer, ó, o que eu espero receber de rentabilidade para esse ativo financeiro é a mesma rentabilidade que eu espero para o fluxo de caixa do projeto. Entendi, valeu. Fala, Guilherme. Para fins fiscais, acho que você vai falar depois, né? Para fins fiscais, tá bom, beleza. Eu ia perguntar se essa mudança de critério 1, 2, 3 e 4 altera alguma coisa. No fiscal muda os parâmetros, talvez. A gente vai discutir. Mas fica a pulga atrás da orelha. Pensa no fisco como ele funciona. Você acha que ele ia lidar bem com isso? Não, com certeza. Oi, Renan. Estava até lembrando que a gente teve um pouco essa discussão na segunda-feira sobre o fisco, mas na verdade eu ia fazer uma provocação aqui que eu acho que talvez fique mais para frente, sobre se eventualmente isso impacta de alguma forma a forma como o poder público contabiliza a saída de caixa dele. Não necessariamente isso daí, né, uma coisa precisa conversar com a outra, mas eu acho que, até por conta da provocação que o Alexandre fez mais cedo, na pergunta dele, eu fiquei com essa pulga atrás na orelha aí. Mas acho que a gente talvez fale isso mais para frente, né? A gente vai tratar desse tema que é extremamente relevante e que não está resolvido. Eu acho que, inclusive, foi a Fernanda Allen, né, que trouxe essa discussão. Ninguém está registrando ativo e passivo decorrente de PPPs, exatamente porque a gente vai espelhar o que o parceiro privado colocou lá na contabilidade dele. Mas, porra, e se ele colocar margem de construção? Registro inicial, a gente vai espelhar, e depois do registro inicial, a gente vai continuar espelhando, tá? Só para fazer um adendo sobre o que você falou, eu dei uma olhada esses dias no MDF, que é o Manual de Demonstrativos Fiscais, e, salvo engano, ainda não tem regras sobre concessão comum. Só tem as regras sobre concessões patrocinadas administrativas, só para adicionar um pouco mais de emoção, né? É, é. Mas nesse caso aqui, de fato, quando a gente pensa o impacto no poder público decorrente de concessões, a eventual compromisso de caixa deveria aparecer no passivo Contingente, contingente. que ninguém preenche também, até O, onde eu sei. o Estado de Minas tem uma experiência nisso, eles preencheram alguma coisa, tá? No risco de demanda lá da estrada tem. Acho que depois a Fernanda pode falar com propriedade se ela tiver aí. Mas tem uma experiência assim, tem alguém já fazendo. Bacana. Meus caros, Pessoal, eu só perdi a pergunta. em concessão comum, né? Que quando a gente fala sobre passivo contingente, ele falou: eu não vi ninguém registrando. Eu falei: não, tem gente registrando sim. Passivos em concessões comuns, decorrente de risco de demanda, tem gente registrando. Aí eu falei do caso de Minas, né? Eu acho que vocês têm alguma coisa de estrada que vocês registraram, não tem? A gente conseguiu fazer para metrô, porque a gente tinha um cenário de retomada de pandemia. Então a gente conseguiu comparar com esse cenário, era cenário de retomada de pandemia e seccionamento de linhas. Mas para rodovia costuma ser mais difícil, né? Porque normalmente você não tem tráfego já pedagiado antes. Então a gente só colocou de forma qualitativa, a gente não precificou. Pois. Na próxima eu sou mais preciso na hora de colocar. Oi, Renan. Estou pensando aí no caso de Portugal, né? Eles também não colocaram e deu ruim. Exatamente. O grande aprendizado que fica é PPPs e concessões são instrumento de endividamento, né? No final do dia é isso. Então, precisariam estar refletidos. Dúvidas, comentários, sugestões, vocês conseguirem entender como é que funciona a dinâmica, o importante é a historinha sobre a decomposição da contraprestação. Feito isso, é tranquilo de montar DRE, balanço, fluxo de caixa. Quais são as discussões que a gente vai ter sobre a curva de amortização do ativo financeiro?
no meu entendimento, são idênticas às discussões que você tem sobre o ativo intangível. Vai tratar em grupinho, vai tratar em grupão, vai fazer com curva de benefício, vai fazer linear. No meu entendimento pessoal, Felipe, o olhar deveria ser para o ativo subjacente. Pela mesma ideia de que, a partir do momento que você empregou aquele ativo, você usou ele, o dinheiro que você recebeu da contraprestação está envolvido ali. Porque se eventualmente se você não continuar repondo aquele ativo, você não vai ter mais direito de receber caixa. O seu direito incondicional de receber caixa, na minha visão, está condicionado exatamente no momento em que aqueles ativos estão funcionando. Que a obrigação contratual é colocar. Então, se a gente olha para o CPC 27 ou 47, que é receita com cliente, né? Receita de contrato, receita de cliente, que parcela da obrigação contratual foi cumprida? E na minha visão é muito clara. A parcela de obrigação contratual era botar aquele equipamento, aquele ativo em funcionamento durante aquele período. A partir do momento que ele se exaure, não tem mais o que receber. Você já cumpriu a obrigação e já recebeu por aquilo. Tá? Então, a mesma discussão que a gente teve para intangível, eu coloco aqui. Não vou trazer de novo o exemplo das caixinhas, mas fica claro. Tudo bem? Podemos avançar? Vai ter também a mesma discussão com margem de construção, mas aí estamos bem. Bacana. Pergunto para vocês. Eu queria. Aí é uma discussão de turma, tá? Assim, ver com vocês o que é que vocês acham melhor. Foi tudo muito fácil, muito bonito até aqui. Beleza, tá funcionando na teoria. Mas pô, tá na hora que vocês botarem a mão na massa, não? Vamos fazer um exercício? Porque a minha opção aqui é falar ainda conceitualmente como é que a gente faz a divisão sobre concessão patrocinada e tal. Eu acho que se eu fizer isso e eu chamar vocês na aula que vem para fazer os exercícios de maneira concentrada, boa parte de vocês já vai ter esquecido isso aqui. Eu queria aproveitar que vocês estão frescos, tá com tudo na memória aí, para a gente fazer o exercício. Pode ser? Podemos? Bacana. Ninguém me respondeu, só viu o Renan dando okzinho. E o Acho que o resto? Alexandre mandou também um ok. Enfim, Okzinho. estamos aqui. Vamos em frente. E os demais? Mas o povo fala aí, gente. E Fernanda, Sérgio, aqui a gente ainda pode perguntar para você enquanto está tudo fresco, né? O Gabriel respondeu aqui no coisa também. Ah, a pessoa está respondendo no chat. então vamos para cima. Ô, Matheus, ó, eu vou fechar aqui. Eu vou separar vocês em grupos. Vou fazer da última vez. Foram quantos grupos? É isso. 6 grupos. Pega os exercícios que estavam preparados. Vamos começar a passar o pessoal, tanto enunciado como exercícios, tá? Vocês podem indo para os grupos. Em 2 ou 3 minutos eu estou encaminhando para vocês o material, tanto no WhatsApp como aqui, tá? Você mandou o primeiro administrativa, foi, Matheus? Vê se a gente também tem uma de intangível, tá? Acho que eu queria fazer as duas. A gente tem o exercício 5 e o 6 aqui. Tá bom, deixa eu mandar o pessoal aqui pro breakout. Manda os dois ou só os 5 que você Não, manda os mostrou dois. agora? Manda os É? dois. Eu preciso abrir, tá? Se for o 6 for já de dividir da concessão patrocinada, eu acho que é melhor não. Aí a gente faz na próxima aula. O 6 é patrocinada. Não, então só o 5. Vamos lá. Aí a Tá. gente vai, enquanto eles vão fazendo essa, a gente vai preparando o outro. Meus caros, vamos lá. Abrir aleatório, 6 salas. Material já foi, contabilidade está aqui. O Matheus vai mandar também lá. Tá Minha lá já. sugestão. Vocês querem quanto tempo para fazer isso, mais o intervalo? Que horas a gente volta? 9h30? Eu acho Que é o no, suficiente.
no outro exercício na segunda-feira, eu pelo menos estava enferrujado, mas acho que agora, pelo menos da minha perspectiva aqui, faz sentido. Beleza. Às vezes na hora de botar, dá um desafiozinho, mas vamos. 9h30. Fechado, pessoal. Até daqui a pouco. Boa. Eu achei que você pode achar que eu não tava dando aula. Deixa eu caçar aqui. Uai. Eu baixei, onde é que foi parar? Documentos? Ó, quando você baixa aqui, ele vem parar aqui. Deixa eu puxar esses dois negócios pra cá. Download. Fechar aqui. Então, vamos pegar primeiro o administrativo. Todo mundo tá enxergando? Sim. Vamos sim. Eu tenho a tela meio grande, às vezes eu sou. Vamos lá. 40 pau de integralização, 40 pau de realização de investimento, custo de operação por visitante 3,5, operação começa a partir do ano 2, curva da contraprestação a partir do ano 2 por demanda. Qual era o valor da contraprestação? 36 mil, não é isso? Isso. Bacana. Então, vou construir com vocês aqui do zero. O que nem eu fiz lá, eu acho que é um belo roteiro, tá? Que é, o que é que a gente tem de informação inicial? Na ordem cronológica. Eu acho que o cronológico ajuda. Ora, o cara botou 40 pau que entrou no caixa. Até aqui acho que tá todo mundo tranquilo, né? Segredo, balanço bateu 40-40. Qual foi o segundo movimento que ele fez? Que a gente sabe. Saiu 40 do caixa, entrou 40 no ativo financeiro. Então é 40 no ativo financeiro e os 40 de capital não mudaram, certo? A gente só fez uma troca de ativos, tanto que a soma dos dois aqui está dando zero. Essa troca entre caixa e ativo financeiro teve algum impacto de resultado? Teve, né? Então, qual foi o impacto no resultado? Aqui nesse ano, ele está vindo lá da receita de construção, ele puxou de algum lugar aqui, né? Ele está puxando o fluxo de caixa da acionista. Talvez isso tenha atrapalhado vocês, mas vamos deletar. Ó, receita de construção foi 40, que foi exatamente isso que a gente construiu e eu não tive margem. No outro exercício tem margem, mas não tive margem. E quanto foi o custo de construção? 40. Então, repare. No primeiro ano, quando eu construí, eu tive resultado? Não. Tive algum lucro acumulado? O lucro acumulado é sempre o resultado mais o resultado do anterior, né? O lucro acumulado do ano anterior. Beleza. Não tive nada. A partir daí, tem o reconhecimento do ativo financeiro, a gente passa a ter uma discussão, e aqui, né, eu passo a ter saldo inicial também no meu ativo financeiro. Meu ativo financeiro passa a ser. Ele está puxando dali, né? Mas eu vou fazer na mão, 40 mil, certo? Esse foi o saldo inicial. Vamos fazer a movimentação do ativo financeiro. O que é que fala o exercício? Ele dá uma taxa de juros? 15%. 15%. Beleza. Então, o que é que eu sei? Que a partir do ano 2, eu vou ter 40 vezes 15%. Sempre assim, certo? Sempre é 40, 15% do saldo que ele inicia. E aqui a planilha está dizendo que saldo que inicia menos amortização é o saldo final. Beleza. Então a gente mexeu nessa parte da movimentação do ativo financeiro. O que é que está faltando? Está faltando fazer a amortização do ativo financeiro. O que é que o exercício fala sobre a movimentação ou amortização do ativo financeiro? Ele dá a entender que você vai fazer de acordo com a Demanda. demanda, né? Então, qual é a curva de demanda que ele tinha? Alguém consegue cantar para mim primeiro, segundo, terceiro ano? 4, 5, 4.000, 6. 4, 5, 6. 4, 5 e 6. Repare. Ele me deu aqui uma determinada distribuição, né?
que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente usar como amortização essa curva. Então, o primeiro ano vai ser esse, vezes saldo inicial aqui travado, certo? 2, 3. Repara, o que é que eu construí aqui? Juros, amortização. E agora que eu já tenho juros e amortização, eu já consigo fazer a decomposição da minha contraprestação. Ora, ele está puxando lá de cima, né? Porque ele estava meio automatizado. Eu podia fazer daqui, escrever 36 mil, certo? É 45. Ah, ele está puxando de uma linha daqui de baixo, né? Não tem problema. Mas a gente pode fazer isso aqui também na mão, que é, ora, quanto é a amortização do meu ativo financeiro? A amortização do meu ativo financeiro é 10. Quanto é a minha receita financeira? 6. Quanto é a minha receita de operação? É exatamente 36 menos. Fechei? Então, reparem. Agora, vou voltar à ordem cronológica como eu fui fazendo as coisas. Entrou no caixa, capital acumulado, virou ativo financeiro, continua com o mesmo capital. A construção do imobilizado no primeiro momento passou no resultado. Então, é receita de construção conta custo de construção. Esse resultado, zero, vai para o patrimônio. A partir daí, a gente tem os anos de operação. Primeira coisa que eu faço, movimentação do ativo financeiro. Juros, a regra que eu criei para os juros. Depois, a regra que eu criei de amortização. Por um acaso, a regra de amortização tinha a ver com a demanda. Eu estruturei a curva de demanda e apliquei sobre o saldo do ativo financeiro. Depois que eu tenho 2 dos 3 componentes para decompor a contraprestação, que é juros, amortização e receita operacional, eu já tinha os 2 primeiros, eu descobri quanto é a receita de operação por resíduo, que era o que o enunciado dizia. Então, é amortização, receita financeira, receita de operação. Feito isso, é só preencher a DRE. Então, receita financeira. Tá aqui. Receita de operação. Tá aqui. O que é que está faltando para eu fechar minha DRE? Custo de operação. Qual era a regra do custo de operação? Era demanda vezes custo unitário. Então, eu fiz demanda vezes custo unitário. Fechei a minha DRE. Reparem, DRE fechada. Receita financeira, receita de operação, custo de operação, resultado FA fechado. O que é que eu falta a completar? O balanço. Eu tirei o capital da empresa? Não. O 40 sempre vai ficar lá. O que é que eu tive de lucro? É sempre o ano do exercício mais o estoque que eu tinha de lucros acumulados. Beleza. Então, fechei o passivo com patrimônio líquido. O que é que falta eu ajustar aqui? Caixa e ativo financeiro. Como é que a gente vai fazer? Ativo financeiro, o valor nominal dele não mudou, porque não teve nenhum incremento de caixa. Mas a amortização do ativo financeiro, a gente encontra onde? Exatamente na amortização aqui. Ou seja, então diminuiu 10,67, que foi exatamente o que eu recebi. Vai ser sempre isso, mais o estoque acumulado. Então, 10, 24, 40. Beleza. O que está faltando no meu balanço? Exatamente a movimentação do caixa. Vamos fechar a movimentação de caixa lá na DFC? O que é que eu tenho na DFC? Primeiro eu tenho lucro, certo? Já vem automatizado. Tive algum tipo de amortização decorrente do resultado? Não, né? No resultado não teve nenhum tipo de amortização.
Então, meu fluxo de caixa operacional vai ser o que é que eu tenho de fluxo de caixa dos investimentos? Exatamente o quanto de dinheiro eu recebi de caixa, certo? 16. E aqui é porque ele está somando tudo, né? Tá errado. A gente apanhou um pouquinho disso. Eu estou tentando até acompanhar para espelhar aqui, mas tem horas que ele aplica um sinal mesmo sem a gente querer. É porque ele estava somando tudo aqui, tá? Ele estava ignorando esse fluxo de caixa operacional. Mas qual é a lógica do que está aqui? Vou apagar, tá? Como é que a gente monta o fluxo de caixa? Para vocês pegarem do zero, tá? Como é que eu explico na contabilidade societária? Eu tento explicar o lucro. Então, eu parto do lucro dizendo, ó, tive lucro de 13, 5 e menos 1. Esse foi o lucro. Tive algum efeito de amortização, algum custo lá que não era caixa? Não. Esses 6 eu recebi, esses 19 eu recebi, esses 14 saíram do meu caixa. Não tive nenhum efeito de amortização. Então, meu fluxo de caixa operacional vai ser esse, mais esse, que vai ser, por um acaso, igual ao lucro. O que é que eu tive de fluxo de caixa dos investimentos? É exatamente aquilo que eu recebi do financeiro, certo? Então, naquele ano dos 40, eu recebi 10. Naquele ano dos 40, eu recebi 24. Daquele ano. Não, desculpa. Aqui não pode acumular, não. A gente vai fazer daqui, tá? Então, opa, negativo não. 10, 13 e 16. Foi isso aqui que eu recebi, certo? Recebi 10, recebi 13 e recebi 16. Ora, então, qual foi o meu fluxo de caixa? Foi o resultado do fluxo de caixa operacional mais o resultado do fluxo de caixa de investimentos. Na prática, eu recebi 22, 18 e 15. Pronto. Com isso, a gente consegue fechar nosso balanço. No segundo ano, o que é que Sandy, eu tive? faltou o investimento inicial no ano 1? Como? Faltou o investimento inicial no ano 1 negativo? Lá no fluxo Fluxo, de caixa? fluxo de caixa operacional Faltou, do faltou, investimento, faltou, você está faltou, falando. faltou, faltou. Aqui é fluxo de caixa. Para fechar, você tem razão. Fluxo de caixa do acionista entrou. Pode botar aqui capital 40. E no fluxo de caixa de investimentos saiu 40. Pronto, agora a gente fechou o fluxo de caixa, é isso mesmo, tá? Desculpa, você tem toda a razão, César. Aí, uma vez que a gente fechou lá o fluxo de caixa, o que é que a gente vai fazer? A gente vai exatamente fazer a movimentação de caixa daqui, certo? Então aqui ficou zero, né? Mas, porque o jeito certo de fazer era assim. Esse, certo? A movimentação de caixa do período, mais o quanto você tinha de caixa no período passado. Então, saiu 40 e você tinha 40. Quanto é que você ficou? Zero. Você tinha zero, entrou 22. Quanto é que ficou? 22. Você tinha 22, entrou mais 18,5. Quanto você ficou? 40,5. Você tinha 40,5, entrou mais 15. Você ficou com 55,5. Aqui eu tenho balanço fechado, certo? DRE fechada, fluxo de caixa fechado. Os quadros auxiliares, movimentação do ativo financeiro, decomposição da contraprestação. Pergunto a vocês, dúvidas, comentários, sugestões? Só volta rapidinho ali na DFC, porque a minha tá dando 71 mil, mas os números parecem bater aqui. 11332, Minha sugestão, 5168. eu acho que você está somando isso aqui, ó. Ah, sim, senhor. Peraí, o que Você que eu não tenho que pode tirar somar aqui? duas vezes o 11, né? Esse 11 aqui já é a soma desses dois. Tá, Então, você tem toda a razão. Soma aí do. Tá errado mesmo. isso. Porque estava É errado e na massa. 14, é e 14 em diante aqui. É isso aí. Uhul, agora fechou. Boa. 55 mil. E aí o resto tudo vai bater. Eu vou salvar isso aqui. Meus caros, dúvidas, comentários, sugestões, todo mundo conseguiu acompanhar?
Eu confesso para você que Difícil. tem algumas coisinhas. Eu não peguei muito a parte do caixa lá do balanço. Você fez a conta, eu ainda estava tentando entender o que eu tinha feito de errado ali atrás. Ó, o caixa do balanço é que nem a do lucros acumulados. Você vai pegar o que você produziu nesse ano de fluxo, portanto, o caixa que sobrou o movimento de caixa desse ano foi menos 40 porque você investiu, somado com o estoque que você tinha no ano anterior. Então saiu 40, só que você tinha 40, então você ficou com zero. Você tinha zero, entrou 22, você ficou com 22. Você tinha 22, entrou mais 18,5, 40,5. Você tinha 40,5, entrou 15, você ficou com 55,5. Agora fez todo sentido. Sempre. E aqui é a mesma coisa Deixa eu- quando a gente pensa em lucros acumulados. Você tinha algum lucro acumulado? Não. Quanto é que você teve de lucro no período? Zero. Você tinha zero, teve um lucro de 11,333. Quanto é que você ficou? 11,333. Você tinha 11,333, teve 5,167. Com quanto você ficou? 16,5. Vou sim, Sandro, eu vou compartilhar agora. Vou terminar aqui e vou colocar ele na coisa. Bacana? Fala, Argolo. você fez o balanço patrimonial aí, histórico, né? Acumulando. Eu tinha pensado nos 40 mil do lançamento do primeiro ano, zerando o caixa e colocando os 40 mil no ativo financeiro sem colocar ele no capital, porque ele já estava no capital no ano zero. Então, eu não pensei em acumular, levar os 40 para todos os anos, porque na DRE, a gente, Precisa. Boa pergunta, Guilherme. Balanço, se lembra que a gente discutiu isso nas outras aulas? Balanço é estoque. Balanço é o acumulado das coisas. DRE e DFC, que é fluxo. É quanto teve de impacto naquele ano. O balanço ele acumula. Oi, Ludmila. Ludmila, você baixou a mão. Oi, desculpa, é que eu não desmutei. Essa foi a minha dúvida também, se a mesma do Guilherme, se eu repetia ou não os 40 mil, foi a nossa discussão no grupo lá também, do capital social. É, e outra dúvida que eu não consegui aqui, Sandy, não sei se vai ser uma pergunta muito boba, mas assim, na minha cabeça, a amortização, eu ponho o sinal negativo. E quando você faz a movimentação do ativo financeiro, a depreciação lá não é negativa, mas quando vai para o balanço que você acumula ela, ela entra negativamente. Eu não consegui fazer o link na minha cabeça. Boa, Eu tinha a mesma ideia também para os juros, também no movimento ativo financeiro. É, Mesma coisa. também. boa. Vamos lá. A gente pensa como despesa financeira, né? Os juros, né? Pelo menos eu. Ficou claro, ficou claro. Vou começar pela parte do balanço. O balanço, ele é sempre estoque. É que quando a gente fez aquele exercício na aula passada, eu estava falando para vocês de lançamentos um a um, mas depois a gente somava tudo, né? Se a gente tivesse outro ano, ia somar tudo. Talvez vocês tenham ficado com essa dúvida de, porra, lá no exercício, no primeiro que eu fiz, cada coisa era um lançamento, mas ali era para fazer o que a gente chama de partida dobrada. Você vai fazer em razonete. É para você entender onde é que está a contrapartida. No balanço em si, a gente sempre vai ter estoque. Então, qual é o ponto aqui, né? Eu comecei com essa foto. Depois do primeiro ano, como é que era a minha foto? O sócio tirou o dinheiro da empresa? Não. Você não teve nenhuma movimentação do sócio do dinheiro na empresa. Então, você vai continuar com 40. O que é que você teve de movimentação aqui? Ora, o caixa diminuiu em 40, você pegou a variação do caixa. Em compensação, o ativo financeiro aumentou em 40. Você podia ter colocado aqui, inclusive, né, porque ele vai ligar um para o outro, mas tudo bem. Os 40 que está aqui. Troquei daqui para cá. A mesma lógica funciona quando você vai para o ano 2. Repare, o valor histórico do ativo financeiro mudou? Não mudou. Você continua historicamente com 40. O sócio tirou o dinheiro dele? Não. Só que agora você acrescentou no estoque o lucro acumulado daquele período.
Acontece que agora, nesse período, você acumulou a amortização do ativo financeiro. Por quê? Daqueles 40, 10 você já recebeu em dinheiro. Já está no caixa. Não sei se ficou clara essa ideia de por que que o balanço é assim, ele é estoque. Em relação aos sinais, por uma questão de escolha de evidenciação, a gente resolveu dizer que o saldo final é saldo inicial menos amortização. Mas se eu tivesse colocado o saldo final mais amortização, aqui eu ia colocar um sinal negativo, né? É só uma questão de evidenciação, é um controle da movimentação como se fosse uma tabela saque mesmo. Ó, quanto é que eu tenho de saldo? Foi isso que eu Aí, pensei. Na minha cabeça foi assim, pensando como tabela saque, sabe? mas repare, Ludmila, que é só por uma questão de eu botei menos aqui, mas se eu tivesse colocado mais, esse sinal tinha que ser negativo. Está somando uma retirada do dinheiro que está devendo. O saldo final aqui bateu legal, assim. Acho que é só forma aí mesmo, então. É só a forma de apresentar, mas o resultado é igual. Então você está tirando, né? No final do dia, você está tirando do saldo o que você amortizou. Aqui, por que que ele fica positivo? Porque aqui a gente está dizendo o seguinte, ó, dos 36 que eu recebi, como é que está decomposto? É simplesmente isso, tá? Como é que eu estou decompondo? Por isso que esse saldo aqui fica positivo. Mas se você quisesse colocar de uma outra forma, você podia dizer o seguinte, ó, eu tenho 36, tira 10, tira 19, quanto é que sobrou? 6 dos juros. Ou, invertido, tira 6 dos juros, quanto é que sobrou? 19,33. Na verdade, você está tentando fazer só uma conta de resíduo, para explicar dos 36, o que é que corresponde cada uma dessas parcelas. E o último ponto que você perguntou é por que que os juros aqui é positivo? Porque nesse caso aqui, o parceiro privado está fazendo papel de banco. Não é que ele está pagando juros para o poder público, ele está recebendo os juros do poder público. Então, para o banco, para quem está pagando os juros, isso é despesa, mas para quem está recebendo os juros é receita. E é por isso que entra positivo aqui, tá? Então É, seria a visão de, tipo, da concessionária estar recebendo, né, na contraprestação, ela recebe uma parcela, né, que ela amortiza CAPEX, paga OPEX e paga também os juros que ela pegou de financiamento. que ela está recebendo por estar financiando o parceiro. Financiando, é isso. Aí ela está recebendo, mas ela vai ter que pagar aquilo no banco. Então, repare, essa tabela saque, a gente está acostumado a ver pelo lado do devedor. Agora a gente está enxergando ela pelo lado do credor. Que nesse caso aqui, o parceiro privado é credor do poder público. Tudo Acho bem, que faltou pessoal? eu virar a minha chave Isso. de como a visão. Porque a gente está acostumado a ver a tabela saque como devedor, para fluxo de caixa de dívida. E aqui a gente está olhando ela como credor. Meus caros, dúvidas, comentários, sugestões. Estou devendo uma resolução de exercício, quero fazer na aula que vem para respeitar o horário de vocês. Tudo bem? Alguém mais? Então, muitíssimo obrigado. Fico feliz que vocês tenham conseguido fazer o exercício. Obrigado pelo esforço. Eu sou muito grato pela dedicação de vocês, tá? Eu sei que é duro estudar de noite, porra, trabalhou o dia inteiro, vim aqui, negócio complicado. Então, obrigado aí pela confiança, tá? Por acreditarem aí no método, enfim, no trabalho da gente. Eu fico feliz de verdade, tá? 10 horas da noite e tem 40 pessoas aqui ouvindo as ladainhas que a gente tem para falar. Então, um abraço, pessoal. Puder, faça uma avaliação.